No final dos anos 80, a gente tinha um problema bastante sério aqui no Brasil, a inflação. Também nos anos 80, nós tivemos o acidente nuclear de Chernobyl. Você conhece esses dois fatos. Só que, quando esses dois fatos, esses dois acontecimentos se juntam, o que nós temos é o brasileiro consumindo leite contaminado com radiação. Se você quer descobrir como e por que isso aconteceu, fica aqui comigo que eu vou te contar. Meu nome é Guilherme do Brichtop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco. Antes de começar nosso vídeo, só quero lembrar você de seguir eu e o canal nas nossas redes sociais, para você me ver falando besteira fora do YouTube e me ver falando sobre história também em outros momentos, além de dar dicas aqui sobre o canal ou sugerir temas que você tenha vontade. Mas vindo aqui para o tema desse vídeo. Primeiro de tudo, a inflação no final dos anos 80 e começo dos anos 90, mas principalmente aqui para o vídeo, no final dos anos 80 era uma coisa bizarra. E essa inflação era tão grande, tão bizarra, que você recebia seu salário e ele ia perdendo o valor ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Quanto mais tempo você demorasse para gastar seu dinheiro, mais ele se desvalorizava. Isso acontece em qualquer momento em que tenha inflação, é claro. Só que nesse momento a inflação era tão grande que isso acontecia muito mais rápido. Tanto por isso, os preços eram remarcados no supermercado ao longo do dia, e por isso, nessa época, acabou surgindo esse grupo que eram os fiscais do Sarney, que usavam esse broche aqui em referência ao presidente da época, José Sarney, em que eles iam aos supermercados para fiscalizar se as pessoas estavam ou não estavam remarcando os produtos e denunciavam os estabelecimentos, porque você não podia ficar remarcando os preços ao longo do dia. É claro, isso que não era um grupo formado pelo governo, eram pessoas que voluntariamente, muitas vezes, iriam lá e faziam isso. Pergunte para sua mãe, pergunte para sua avó, pergunte para aquela sua tia, se ela foi um fiscal do Sarney. Grandes chances dela dizer que sim. Para resolver esse problema, para tentar acabar com essa inflação, José Sarney, então, em 1986, criou o que a gente vai chamar de Plano Sarney, em que ele congelou os preços, agora não pode mais subir, não pode mais mexer nos preços. Só que a gente vai ter um problema, que é o seguinte: se você não pode subir os preços devido à inflação, as pessoas que estão vendendo, estão distribuindo os produtos, elas vão perder dinheiro. Se você vender o produto, você vai sair no prejuízo. Como que você resolve isso? Como que você não sai no prejuízo? Fácil, você não vende o produto. E aí, então, os mercados ficaram sem vários produtos. Os mercados ficaram sem carne, os mercados ficaram sem ovos e os mercados ficaram sem leite. O resultado disso era isso aqui que eu estou mostrando para você nesse jornal da época. As filas nos mercados para comprar esses produtos eram gigantescas. É claro, quando os produtos em raras ocasiões apareciam. Na maior parte das vezes, não tinha produto para comprar. Essa outra imagem de outro jornal da época é ainda melhor. Uma mulher foi numa feira em Copacabana e comprou alguns ovos, e ela carrega com orgulho essas caixas de ovos, sendo invejada pelas outras pessoas. Afinal, ela conseguiu comprar uma coisa que ninguém mais conseguia. Você consegue imaginar essa situação? A gente viver num momento em que não tem produtos para serem comprados, e não importa se você tem dinheiro ou não, você não acha o produto? Eu sei, para a gente é uma situação inimaginável, ainda que isso tenha acontecido 30 anos atrás. E desse mesmo jeito, daqui a 30 anos, para as próximas gerações, ou mesmo para as que são mais novas hoje, vai ser inimaginável viver numa época em que tinha uma pandemia e você não podia sair de casa, ou ainda não podia sair de casa sem máscara. Já pensou nisso? Mas eu te pergunto, se os distribuidores não queriam vender esses produtos como laticínios, como que o governo resolveu os problemas? Ele resolveu esse problema importando alguns desses produtos. Ele então começa a importar produtos como leite, ovos e manteiga, só que a gente tem um problema. Ele faz isso no ano de 1986, e eu te pergunto, o que mais aconteceu em 1986? Algumas coisas. Em 86, o cometa Halley passou pela Terra. Também em 1986, Portugal se juntou à União Europeia. E por fim, em 1986, nós tivemos o acidente nuclear de Chernobyl. Mas dessas três coisas que eu falei para você, só uma tem a ver com a nossa história. Sabe qual e sabe por quê? O acidente de Chernobyl. E você sabe por quê? Porque eu já falei sobre ela na introdução aqui desse vídeo. Mas a verdade é que aconteceu isso que você está esperando. Muitos dos alimentos comprados nesse momento eram importados da Europa e foram contaminados pela radiação de Chernobyl. Então, se você nasceu ali do meio para o final dos anos 80, tem uma chance muito grande de que você, quando criança,
tenha consumido leite contaminado com radiação. Tem mais chances ainda de você ter consumido esse leite caso alguns amigos seus reclamem que você brilha no escuro. E a situação que a gente vai ter no Brasil nesse momento é isso. De um lado, uma inflação gigantesca, de outro lado, o mercado sem produtos e, no meio disso, os poucos produtos que tinham faziam as pessoas pensarem: eu compro esse produto ou não, porque talvez ele esteja contaminado com radiação. Como aqui, por exemplo, nesse jornal que eu estou te mostrando, em que uma pessoa ali em Natal pensa: eu compro ou não compro o leite? E enquanto isso, para tentar resolver mais esse problema, inclusive começou quando o governo tentou resolver um outro problema, eram feitas ali uma série de testes nesses leites em pó para ver se eles tinham uma contaminação por radiação dentro do aceitável. Alguns tinham, outros eram barrados. E aí você pode parar e pensar: mas por que era complicado? Os mercados não só pararam de vender esse leite, afinal era um leite contaminado com radiação? Meu amigo, você sabe que não. A verdade é que não só não pararam de vender esse leite contaminado com radiação, como o governo tinha que fazer blitz nos supermercados para ver se o pessoal estava ou não estava vendendo esse leite. Olha só que maluquice. É claro, nem sempre era muito fácil fazer essas blitz, afinal, se hoje em dia o pessoal já avisa quando está acontecendo blitz para fugir, a lei de blitz da lei seca, o mesmo acontecia nos anos 80, quando se avisava e se vazava que teriam blitz, e os supermercados escondiam o leite contaminado com radiação só para ir lá e vender ele depois, quando a vigilância fosse embora. E mesmo dentre os leites que eram vendidos, tinha a necessidade de você colocar uma tarja no leite, para que a pessoa que estivesse comprando aquele leite soubesse que tinha um risco e soubesse de qual região que ele estava vindo. E se a gente pega aqui nessa época, a gente vê muitos leites que eram considerados contaminados sendo vendidos em anúncios. Esse daqui que eu estou mostrando para você, por exemplo, é o leite Vremilk, uma das várias marcas como a Sunny Boy, que vinham de regiões onde teve uma contaminação e foram leites que foram tirados ali, dependendo do seu lote, das prateleiras ao longo do tempo. Só que aí você para e pensa e me pergunta: tá, mas em meio a tudo isso, o que é que aconteceu com as crianças que beberam esse leite? Perigoso, não é? Sim, muitas crianças acabaram bebendo esse leite e os jornais dizem que nos adultos não teve tantas consequências, mas nas crianças tivemos algumas. Como, por exemplo, este recorte de jornal aqui da época, que mostra que a gente vai ter algum caso de leucemia, infecções e algumas outras complicações na saúde de crianças que beberam esse leite ao longo do tempo. Só que em meio de tudo isso, a gente vai tendo outros problemas. Sim, vão aparecendo mais e mais e mais problemas. Um deles é: o governo também comprou carne, e a carne estava contaminada com Césio 137. Olha o tamanho dessa maluquice. E essa carne foi vendida? Não. Não foi vendida, pelo menos não de início. A carne foi congelada e ficou assim por alguns anos, até que ela começou a se deteriorar, até que ela começou a estragar. Então o que fizeram? Para disfarçar que a carne estava estragando e não estava numa condição tão bacana para ser consumida, ela foi transformada em embutido e foi vendida para alguns países da África e alguns países do Caribe. Olha só que maluquice. É de se esperar que isso acontecesse, afinal, você não espera que as pessoas perdessem dinheiro, não é? E bem, esse aqui foi o nosso vídeo sobre um capítulo um pouquinho bizarro da nossa história, em meio às várias bizarrices que existem na nossa história, em que eu contei uma história bem simples, mas tentei ilustrar ela ali com alguns recortes de jornal para mostrar uma coisa que aconteceu aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, sempre aquilo, não se esqueça de você curtir o vídeo, de você comentar, de você se inscrever se você ainda não é inscrito. E de resto, nós nos vemos na semana que vem no nosso próximo vídeo. Um abraço.